diagnóstico, a pessoa vai para o hospital, o médico depende da informação que o paciente está a dizer, mas o paciente sempre mente. O paciente sempre mente, porque o paciente começa a calcular: epa, mas talvez ele vai descobrir que eu tenho apendicite, então não posso dizer que eu bebo. Talvez ele vai descobrir que eu tenho um cancro, não posso dizer que eu faço isto. Talvez ele vai descobrir que... Então, o paciente, o médico não pode depender na totalidade do paciente, porque a relação do paciente e médico é uma relação de assimetria de informação, é uma relação de mentiras e verdades. Então, tens que não só depender daquilo que tu próprio estás a convencer, mas também depender de factos, da realidade. Ah não, então eu se estou com déficit, como é que eu vou fazer para correr, para alcançar e minimizar este déficit? Como é que eu vou fazer para corrigir? Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Eu sou teofilósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, o Dicionário Teológico e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Fred José Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. No dia de hoje nós recebemos líderes religiosos que vão nos ajudar a dialogar em torno do posicionamento da Igreja face às eleições gerais de 2024. Em diálogo nós recebemos o reverendo Marcos Macam, recebemos o teólogo Albino Manguén, também recebemos o reverendo recebemos o reverendo G.C. Maló, que vai nos ajudar a dialogar em torno do nosso tema de hoje. Para já, irei saudar os meus convidados de hoje, começando com o reverendo Marcos Macam. Reverendo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na DTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Agradecer eu tenho acompanhado a evolução deste programa, está sendo uma bênção para a nação e achamos que estamos no dever de também dar o nosso contributo, porque isto faz bem à nação. Então, muitos parabéns a ti e ao patrono desta TV, o Fred Josiah, em inglês, como eu costumo dizer. Então, haja muitas bênçãos, vamos trabalhar, porque tudo é para o bem. Obrigado, reverendo Marcos Macam. Também temos o teólogo Albino Manguén. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Bom, quero saudar assim, mestre Massango, endereçar a saudação ao reverendo. Já fazia bastante tempo que não tínhamos o privilégio de nos cruzar e é sempre uma honra estar com ele e acredito que vamos ter um diálogo edificante, esclarecedor acima de tudo. Mas quero endereçar a minha saudação de uma forma particular e especial a todos os internautas e a todos os telespectadores assíduos da tua TV e aos amantes e simpatizantes do programa Diálogo na tua TV. Então, sintam-se por mim saudados e esperamos que seja uma tarde de muito esclarecimento e seja uma tarde de muita edificação, acima de tudo, e sem ponto prévio, com expectativa de discutir o assunto que nos foi proposto. O país está bom, não há nada. Não está 100% bom, porque ainda estou à espera do ilimitado que ainda não caiu e isso me preocupa. E já há bastante tempo temos expectativa depois do anúncio do governo, depois do anúncio do NCM, e sabemos que pode ser um pouco de burocracia por causa de questões técnicas para redefinirem, recodificar alguns aspectos para poder haver ilimitado, mas no mínimo haver uma informação por parte das operadoras, né? Como quem diz, para dar seguimento à orientação do governo e do NCM, brevemente ou até tempo X,
por razões técnicas, dizerem alguma coisa e não ficarem num silêncio como se estivessem mortos ou como se tivessem morrido. Então, essa é a preocupação. Estamos na expectativa de saber quando é que vão devolver o ilimitado, porque a internet tornou-se insustentável. Então, essa é a minha preocupação e gostaria de perceber isso. Obrigado, teólogo e cientista político Albino Manguena. Todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado, Valério. Peço para ver a questão da nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, também através da TV Cabo. Muito obrigado. Em diálogo nós recebemos o reverendo Marcos Macamo, recebemos o teólogo Albino Manguena, também recebemos o reverendo G. Simaloa. Reverendos, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Muita paz a todos. Quero saudar aos amados que nos assistem e à Igreja de Cristo em especial. Ponto prévio, gostaria talvez de comentar sobre aquelas multas que foram propaladas na semana passada, que o Conselho Municipal passou à Igreja e vamos lá assim dizer, ao discurso barato que se fez à volta desse assunto, porque sempre que se encontra a Igreja, entre aspas, em contrapé, há uma... não sei se vou chamar isso aqui de necessidade, não sei de quem, de querer mostrar que a igreja é prevaricadora. Nós temos barracas, temos discotecas que fazem poluição sonora, temos carros que fazem poluição sonora e nunca vimos o Conselho Municipal aparecer com tanta força a dizer que multou 10, 15 ou 20. Portanto, eu acredito que a igreja é um lugar de respeito, temos que tratá-la com toda a consideração possível. E por causa disso, havendo alguma necessidade de interagir com a igreja, acredito que o Conselho Municipal pode fazê-lo de forma mais ajustada, de forma mais efetiva e não necessariamente através de um discurso nocivo para a própria igreja. A igreja não é poluidora, a igreja tem uma mensagem, as condições do país é aquilo que nós sabemos. Por vezes não é fácil para uma igreja ter elementos que isolam o som. As igrejas trabalham em tendas, trabalham em sítios abertos e não é fácil fazer a contenção do som. Mas também eu quero chamar aos meus colegas pastores e demais para que haja uma interação mais afincada com os moradores, com a população em geral, de modo a que eles entendam o papel da igreja na comunidade e não haja nenhuma espécie de conflito. Pronto, este é o meu ponto prévio. Reverendo, geralmente não se questiona a um ponto prévio. A igreja sendo a casa do Senhor, será que pode receber multa? Isso biblicamente tem uma justificação? Dai a César o que é de César, não é? A igreja, naquilo que é o nosso contexto legal, aquilo que são as leis que são propaladas, etc., nós temos que nos submeter a isso. Portanto, se por algum motivo a igreja foi encontrada em contrapé, é justo que se passe uma determinada multa ou algo parecido. Agora, com isso dizer que temos que existe justiça, existe justeza, não é? Quando as medidas devem ser equilibradas, num contexto como o nosso, e é aí onde vai o meu protesto, num contexto como o nosso, em que temos poluição sonora em tudo quanto é lugar. Acho estranho que esse fosse um assunto que estivesse nas mídias e que se comentasse. Inclusive aqui num dos vossos programas também houve um comentário que se fez, fez comentário nos programas aqui à volta disso, e de forma pejorativa, não é? A igreja é um lugar de respeito, nós usamos som,
há barulho, sim, mas esse barulho é para quem de facto está em contramão do que a palavra de Deus propala. Para aqueles que querem ouvir a palavra e gostam do cristianismo, não acharão barulho nisso. Eu vivo numa zona em que há mais ou menos 2 quadras da minha casa tem uma discoteca, e aquela discoteca faz barulho todos os fins de semana. As pessoas ao redor não conseguem descansar, aquilo fica aberto até 3, 4 horas de madrugada, com barulho e tudo mais, e elas continuam com aquele barulho, e a 7 quadras da minha casa tem uma esquadra, por exemplo, nunca foi lá, ou se foi, não sei por que não passou multa, tá entendendo? E como a igreja não pode subornar, não pode entrar em esquemas, etc., ela é suscetível a receber esse tipo de multas. É aí onde vai a crítica. Eu acredito que há outras maneiras de lidar com a igreja do que propriamente essa, e espero não voltar a ouvir do Conselho Municipal ou de qualquer outra instituição do governo a dizer que foi ou que tomaram medidas coercivas para lidar com a igreja, porque a igreja não é de má índole, ela joga um papel importante nas comunidades, é através da igreja que o tráfico de droga é reduzido, o consumo de álcool e droga é reduzido, a prostituição é combatida através das igrejas. A igreja faz um trabalho comunitário importante, e por isso nós, como sociedade, precisamos de respeitá-la e olhá-la com todo o carinho necessário para que continue a crescer. Obrigado, reverendo Jesse Maloa, teólogo Albino Manguene, reverendo Marcos Macama, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado, Joanqui Muxanga, ligado a partir da cidade de Inhambane. Nosso muito obrigado. Temos aqui Ana Simone. Boa tarde, Pai Mação, ilustres convidados, homens de Deus. Boa tarde, aqui em casa estamos juntos. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Nelson Brito. Boa tarde, Mano Mação, já estou ligado a partir de Tete. Augusto Fol. Boa tarde, ligado a partir de Chimoio. Inácio, ligado de Guava. Isabel José, boa tarde, Maçango, boa tarde, família. Diálogo TTV. Temos aqui um outro comentário do Astro Moisés, ligado a partir de Xai-Xai. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Anabela Força Maçango, ligado a partir de Portugal. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap também, através da Star Times. Passaremos agora para o nosso tema central, que é o posicionamento da Igreja face às eleições gerais. Começo com o reverendo Marcos Macam. Reverendo, como uma pergunta prévia, o que é a Igreja? O que são eleições gerais, para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, que não tenham conhecimento das eleições gerais? Atenção, Valério, aí na palavra eleições. Reverendo Marcos Macam. Muito obrigado. O nosso debate a começar a aquecer um pouco, e agradecer os pontos prévios que foram mencionados, são oportunos de facto. E talvez nós, como igreja, também, parafraseando as palavras do reverendo Malô, precisamos de incutir uma certa percepção da essência da espiritualidade de um povo, de uma nação, e talvez dar algum abecedário a outras pessoas, perceber como é que nascem as igrejas, qual é o seu fim, qual é o seu propósito, o que é esta autoridade, o que significa esta autoridade numa nação. Porque nós temos o Estado, por um lado, que é a única entidade autorizada para nos proteger, para as leis e tudo mais. Afinal, o que é a igreja e qual deve ser a interação entre os dois, ou seja, a igreja e a sociedade. Porque a igreja está dentro da sociedade, faz parte da sociedade. As mesmas pessoas que vão à igreja ao domingo, elas são parte da sociedade. As mesmas entidades políticas também fazem parte da igreja. Então, é urgente aqui um diálogo profícuo e construtivo e recíproco para garantir este respeito recíproco, mas também esta percepção do com relação ao outro. Então, vamos à tua questão, Mação, que é muito pertinente, porque mesmo o sermão, quando nós escolhemos um tema para um sermão, tem que ser um tema coerente, tem que ser aquilo que está na boca do povo. E já notaram que na igreja, quando alguém escolhe um tema que não tem nada a ver, as pessoas ficam distraídas. É preciso cativar as pessoas. Então, este tema, de facto, é oportuno, é pertinente,
é necessário estar alinhado com esta nossa preocupação, essa crítica bem feita, esta crítica sábia, mas também didática, mas também espiritual. Porque nós, quando criticamos, temos a nossa forma. Fim do introito. Agora, quando falamos da igreja, temos que falar de igrejas no plural. Sim, porque temos as igrejas formais, mais oficiais, históricas, ocidentais, que têm nome até agora. Independentemente do que fazem, mas têm um nome. Fizeram sua história no seu tempo. Temos então as igrejas messiânicas, que concentram-se mais na figura de Cristo. Temos as apocalípticas, que falam mais da escatologia, o fim dos tempos, sinais dos tempos. Temos as apostólicas, que vivem aquela comunhão dos apóstolos, branco aqui, branco acolá, toda hora parece uma família. Mas também temos aquelas igrejas independentes e aquelas que partiram do indivíduo, de um carismático, e que tem muita força na sociedade, porque englobam pessoas de diferentes estratos, até líderes políticos aparecem lá. Então está a haver essa oportunidade toda de falar à nação num simples dia de domingo, em que estão lá todos, e transmitir a mensagem sobre as eleições. Daí que o conhecimento é básico, para não dizer mais sofisticado, sobre o que é o parlamento, o que são as eleições gerais, o que são as eleições presidenciais. Todo mundo só sabe que vamos escolher um presidente, não é? Mas isso tudo está catalogado. Então, será que a igreja não podia também, num belo domingo, dar o ABC dessas coisas, que é para as pessoas estarem um pouco consciencializadas? Mas vamos a isto. Estas igrejas todas, para não falar da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus também significa reunião de Deus. Todos somos reunião de Deus. E aquelas também mais simples, humildes, são vulgarmente chamadas Ziones. Sião em inglês, Zion em inglês. Então, essas igrejas todas, será que têm a mesma visão, a mesma percepção sobre este período eleitoral? Ou algumas estarão a par, ou algumas estarão totalmente diferentes. Agora, sai das igrejas, venho para os líderes. Num belo dia, há anos atrás, eu ouvi um líder neste período eleitoral, eram eleições gerais, o ano de eleições gerais. Gerais que englobam tudo. E agora, com esta extensão para as províncias, temos governadores provinciais, cada vez mais estamos a ficar sofisticados, temos que explicar isto ao povo de Deus. Então, ele diz assim: você que sabe que não pertence a nós, antes de começarmos o nosso culto, saia daqui, por favor. Está vendo? Uma igreja cheia. Agora, a diferença que existe é que nós, chamadas igrejas históricas ocidentais, teológicas, etc., ninguém fala a título individual. E não mete a comunidade. Mesmo que tenha feito ciências políticas, religiosas, um expert, ele não fala em nome da igreja. É proibido de usar o nome da igreja. Ele fala como indivíduo, lá onde está, fora. Só sabemos que é crente da igreja X. Porém, temos nossos apóstolos, que têm um carisma. Carisma são capacidades extraordinárias ou supernaturais que alguém possui, em virtude das quais essa pessoa é separada do comum. É uma pessoa diferente. Um exemplo, o apóstolo Honório Nkutana tem o seu carisma. Imagine-se, eu admiro, porque é um dos moçambicanos que dá cara ligando o conhecimento e a teologia. Imagine-se o nosso grande apóstolo Nkutana fundasse um partido e dissesse assim: mesmo aqueles que não são da política, não acham que poderiam aderir? Por o respeito que têm por aquela figura, passariam a identificar-se com aquela figura, mesmo que ele não os convidasse. Porque é o carisma que está em causa. Então, um líder religioso, um pastor, um profeta, um apóstolo, pode abrir um partido político? E, independentemente das suas faculdades e a sua orientação teológica, porque sabe, eu disse no início que sociedade e igreja estão no mesmo solo, pisam a mesma areia. São as mesmas pessoas que vão ao domingo, são as mesmas que vão dizer viva no partido e no parlamento. Estamos todos aqui. Agora, é necessário, de fato, enfatizar esta questão. Igreja e sociedade de Moçambique. Eu gostaria de ter uma brochura sobre esta questão. Já foi escrita há muito tempo, mas agora, qual é a relação? Para evitarmos as questões de, como o município disse, e nós dissemos, haver uma guerra, mas é necessário este conhecimento. Igreja e sociedade de Moçambique. Não acha que o título seria sugestivo? Como é que isso se comporta? Como é que funciona a funcionalidade deles? Agora, se um líder tem virtudes políticas, carismáticas, visionárias, e acha que não será que Deus pode o impelir para fundar um partido? Agora, mas a questão não é essa. A questão é o que é que diz o povo de Deus, o que é que dizem as igrejas? Estarão juntas com este líder? Apoiarão este líder? E se nesta mesma igreja, deste líder carismático, é o caso do nosso professor, docente pastor, haver alguma discordância com um aspecto político, que o pastor, o reverendo,
colocou ali. Não afetará outras pessoas que não são do mesmo partido. Acham que o partido X, Y, Z é que seria o preferível. Como é que nós conjugamos isto? Mas acredito na nossa capacidade do Espírito Santo, de discernimento. O que entendemos agora é que todos temos que lutar para o mesmo fim. Tanto o Estado como a Igreja caminhamos para o mesmo fim, que é o bem-estar social da sociedade moçambicana. Obrigado, Reverendo Marcos Macam. Passo agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, comentários em torno dos pontos levantados pelo Reverendo e também qual é o papel e a missão da Igreja. E a Igreja moçambicana, como é que ela se caracteriza sob o ponto de vista geral? Perfeito. Primeiro, o reverendo trouxe um comentário interessante para o início do debate, que fez uma analogia muito didática para aquilo que se pretende trazer aqui. E talvez iniciando por dizer que se nós formos a olhar e a ler e interpretar corretamente as escrituras sagradas, no mínimo vamos concluir duas grandes verdades. Primeiro é que a Bíblia é um livro divino ou espiritual sob o ponto de vista de edificação, sob o ponto de vista de operar a salvação e a transformação na vida do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia Sagrada é o livro de sabedoria de Deus, onde tem lá várias sabedorias que podem conduzir uma nação, podem conduzir um dirigente a governar bem, podem orientar uma sociedade a se estruturar de uma forma correta, sob o ponto de vista de valores, princípios, ética e moral. Então, é por causa disso que, por exemplo, nós vamos ler, se nós formos a ler, por exemplo, Romanos capítulo 12, ou nós fomos a olhar para 1 Coríntios capítulo 12, principalmente 1 Coríntios capítulo 12, Romanos também capítulo 12, tem uma particularidade de que falam da distribuição dos dons. É possível você ler esse texto sob o ponto de vista espiritual, encontrar uma mensagem edificante, mas sob o ponto de vista de construção de uma sociedade, de uma nação, encontrar ali princípios democráticos. Veja como a Bíblia fala acerca dos dons. A Bíblia diz que Deus dá dons, ou seja, Deus disponibiliza dons para todos. Então, ninguém é mais elegível, menos elegível. Todos salvos, todos os cristãos são elegíveis para receberem os dons. Que princípio é esse? É o princípio de igualdade. O princípio de igualdade é o mesmo princípio que vigora na democracia. Ou seja, Deus nos vê todos por iguais, todos os salvos, né, por iguais, que são elegíveis para receberem os dons. E veja uma coisa interessante, ainda que Deus distribua dons para todos os salvos, Ele não distribui todos os dons para uma única pessoa específica. Cada pessoa vai receber, pode ser um dom, dois, mas é impossível encontrar alguém que tenha todos os dons já acumulados em si em operação. Sempre vai se perceber que há um ou dois, mas há um principal dom que se destaca nessa pessoa. Traz o quê? Traz o princípio de interdependência. A ideia de que precisamos um do outro. É mais o outro princípio da democracia, que nos dá a entender que nós precisamos. Então, dentro da Bíblia, nós fazendo uma boa leitura, podemos encontrar, sim, até lá princípios da democracia. E para terminar ainda nesses princípios, se você for a ler Gálatas 3, 28, quando o apóstolo Paulo ele diz, em Cristo não há judeu nem grego. Ou seja, não há divisão por questões étnicas.
esse é judeu, esse é grego. É um princípio da democracia. Todos somos iguais. Então, se nós formos a continuar a leitura, ele diz, não há servo nem livre. Ou seja, Deus olha para quem é superior hierarquicamente e quem é inferior a alguém que tem superioridade hierárquica como pessoas iguais. E terminando diz, não há homem nem mulher. Significa que não há questão de discussão ou de desvalorização ou de desprezo por questões de gênero em Cristo. Ou seja, é um princípio espiritual, mas olhando também para a Bíblia como um livro de sabedoria de Deus para moldar uma sociedade, para construir uma sociedade, encontramos de igual modo aqui os princípios de democracia. Ou seja, o que significa que a igreja não é um ator retrógrado, não é um ator ignorante e não é um ator irrelevante dentro da sociedade. A igreja é um ator relevante dentro da sociedade. É um ator que tem algo a dizer em tudo, absolutamente em tudo que afeta a sociedade, principalmente no que diz respeito a questões da justiça, a questões de valores, a questão de moral, a questão da ética. Quando nós olhamos para a justiça, estamos a olhar para o modo, a maneira de governar. Porque se nós olhamos para a Bíblia, sempre encontramos lá a relação de que um governante deve ser justo. Quando há injustiça, a igreja tem algo a dizer. Então, é um ator relevante, importante dentro da sociedade. Infelizmente, aqui há dois pensamentos. Há um grupo que, por desconhecer isso, acha que a igreja não deve estar no espaço público, no espaço social e principalmente no espaço político. Deve estar lá dentro das quatro paredes, só orar, orar, orar. E se esquecem de que o mesmo indivíduo que está na igreja, como bem disse o reverendo, é o mesmo dia que está é o mesmo indivíduo que está na sociedade. O mesmo indivíduo que vai cultuar, é o mesmo que é chamado para ir votar, participar de um processo político. Então, nós devemos compreender essas nuances e dissiparmos aquela ideia de que a igreja não tem nada a dizer na política e principalmente no aspecto social. Obrigado, Tiago Albino Manguene. Passo agora para o reverendo G. Simaló. Reverendo, comentários em torno dos pontos levantados pelo reverendo Marcos Macam, também pelo teólogo Albino Manguene. E respondendo à seguinte questão, reverendo G. Simaló, já existe um grupo dos pastores que tem como título ou como nome oração e apoio incondicional ao futuro presidente da República, Dr. Daniel Chapo. Será que os líderes influentes podem criar um grupo, começar a orar por um e único candidato, tendo em conta que já temos vários candidatos, temos o Sofo Momad, temos Venâncio Mondlane, temos Luther Simango, reverendo G. Simaló? Pois é. Olha, talvez fazer assim uma pequena contextualização de como é que... Porque nós temos a Bíblia como a base da nossa Constituição, como igreja, não é? Dizer que nos tempos de Cristo já existiam partidos políticos, não é? Nós tínhamos lá os herodianos, tínhamos os fariseus, os saduceus, tínhamos os publicanos, não, os famosos cobradores de impostos, né? Tínhamos também os escribas, os essênios, por aí em diante, né? Os zelotas e por aí fora. E estes grupos todos, de certa maneira, interagiram com Cristo, procurando saber quais eram os posicionamentos de Cristo, qual era a política de Cristo. Sabe? Vai perceber que algumas pessoas tendem até a puxar o cristianismo um pouco para o comunismo, não é? E algumas pessoas até olhavam para Jesus Cristo como um líder
também político. E havia uma expectativa da parte dos judeus de que Jesus Cristo viria como um segundo Davi para libertar os israelitas da opressão que se encontrava em Roma. Na verdade, toda a interpretação à volta das profecias do Messias, né, giravam à volta de um líder carismático que seria como Davi, que haveria de formar ali uma grande equipa de lutadores que através da força iriam libertar Israel. Pedro, quando tira a espada e corta a orelha de Malco, é também uma misinterpretation daquilo que era o objetivo de Cristo. E Cristo, Mateus 16, ele funda a sua igreja. Ele diz para Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, e a pedra ali que ele se referia era a ele mesmo, né, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Dar-te as chaves do reino, tudo que vocês ligarem na terra ficará ligado ao céu, e tudo que vocês desligarem na terra ficará desligado do céu. Então, há um poder, há uma autoridade. Em Mateus 28, versículo 18, ele diz para os discípulos, ide, façai discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes disso, ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, em Cristo emana toda a autoridade. A partir do momento em que o conceito igreja, e eu aqui estou a diluir um pouco para a percepção dos que estão aí em casa, o conceito igreja é similar ao conceito partido, porque é um grupo de pessoas com o mesmo propósito. A eclésia é um grupo de pessoas com o mesmo propósito. Você funda uma igreja, você fundou um partido. É por isso que os comunistas da China, né, e da Coreia do Norte não aceitam de bom grado a presença da igreja. Ela não é bem vista. Não é bem vista por aqueles que têm uma mentalidade comunista e que entendem profundamente, de certa maneira, entendem qual é o papel da igreja. Não é? Então, é um pouco contraditório que a igreja, com toda esta autoridade que diz que tem, que emana das Sagradas Escrituras, com todo este poder que tem, que emana das Sagradas Escrituras, com a capacidade de conectar coisas na terra e ficarem conectadas no céu, desconectar coisas na terra e ficarem desconectadas na terra, ficar a reboque de partidos políticos. Na verdade, os partidos políticos devem se submeter à autoridade da igreja. E olhando para o nosso contexto... O governo deve se submeter à autoridade da igreja. A igreja determina. Sim, reverendo. Olhando para o nosso contexto moçambicano, sim, o que é que está a acontecer? A igreja se submete aos partidos ou os partidos se submetem à igreja? Não, naturalmente. O que nós estamos a assistir hoje é que me parece que os pastores, os homens de Deus, os líderes eclesiásticos que detêm o poder que têm por serem embaixadores de Cristo. São embaixadores de Cristo. A própria palavra de Deus diz isso, não é? É pastor, sabe disso? Sim, sim. Somos embaixadores de Cristo. Então há um poder que emana dentro da própria igreja. Okay? Há uma autoridade que a igreja tem. E é por isso, já indo um bocadinho a sua questão, é por isso que é legítimo que os líderes políticos pretendam, desejem a oração da igreja, a bênção da igreja. E é legítimo... Sem querer interromper. Vamos lá. É legítimo os líderes religiosos do nosso país, me refiro a profetas, apóstolos, reverendos, teólogos, influentes do nosso país, orar somente por um candidato. Por exemplo, temos aqui um grupo de oração e apoio incondicional ao futuro presidente da República de Moçambique, Dr. Daniel Chapo. Nesse grupo estão lá os líderes mais influentes. Posso não mencionar os nomes, mas estão lá. Eu acho que é a orar importante por um candidato. Por que não criar
outros grupos também orar por É importante, no é Terço importante Mango, contextualizar Venâncio as Molhano, coisas. também o Suf É Momad. importante contextualizar as coisas para nós entendermos até que ponto é que se chegou a isso. É importante contextualizar. O Daniel Chapo, assim que venceu as eleições internas, um dos primeiros passos que ele deu foi convocar a igreja, os líderes religiosos, e não eram somente os líderes religiosos evangélicos, mas todos os estratos religiosos que existem, para um encontro que aconteceu no Hotel Glória. Eu passei por lá por acaso, não levei muito tempo, acho que fiquei aí uns 20 minutos, tinha outros compromissos, mas eu passei por lá para entender o que estava a acontecer e pude ver que estavam lá vários líderes religiosos, não é? E numa conversa franca de questionamentos, de desafios, em que os líderes levantavam-se, demandavam, falavam das suas necessidades, etc. Não é? E o Chapo estava lá ouvindo, escutando estes líderes. Portanto, esta visão, vamos lá assim por dizer, de um líder que se levanta e diz: eu vou chamar a igreja, eu quero que a igreja venha e me diga o que eu quero fazer. Politicamente falando, joga a seu favor. Politicamente falando. Porque esta mesma massa, eu acredito que se o Suf Momad levantasse-se e dissesse: olha, eu vou agora para um outro hotel qualquer e eu gostaria de convocar os líderes religiosos para ouvirem aquilo que é o meu manifesto e também, eu iria lá para ouvir o que esse homem tem para dizer. Portanto, a igreja não é... Gálatas capítulo 5, versículo 20, condena a dissensão, né? O partidarismo. A igreja é a partidária. A igreja não é da Frelimo, não é da Renamo, não é do MDM. Nós estamos numa outra dimensão. A igreja não pertence... Tanto que foi dito aqui por um dos meus colegas que dentro da congregação tem pessoas que gostam de um ou de outro partido. Não é verdade? Agora, se me disser que há um convite que foi feito para que os líderes religiosos fossem a um encontro do presidente do MDM e os líderes religiosos não foram a esse encontro porque dizem que são de um outro partido e não podem estar naquele encontro, e eu condeno tal atitude. Não pode. Nós somos abençoadores de pessoas. Nós abrimos portas de bênção e de fluidez na vida de pessoas. Nós trazemos vitória às pessoas. Então as pessoas procuram os líderes. Se fores à Bíblia, vais entender que as pessoas procuravam profetas, procuravam homens de Deus para receberem guidance, para, né, caminho, né? A bússola de como é que podem caminhar. Se um líder religioso, independentemente do partido, vier a mim e disser: olha, reverendo Maloa, eu tenho um problema YXZ e eu preciso da sua ajuda. Por aquilo que eu voto que eu fiz, eu sou obrigado a responder à demanda desse homem, independentemente do partido. Agora, se esses que abriram esse grupo, não é, estão com intenções sectaristas de apenas servir a um determinado homem, fora do contexto global em que estamos aqui a nos referir, eu devo dizer aqui abertamente que não é bíblico, ok? Há que entender os motos, as motivações disso, não é bíblico. Como homens de Deus, nós temos que ser abrangentes e abertos para todos aqueles que nos procuram. Obrigado, reverendo Gessimalo. Vi uma mão levantada do teólogo. Peço para segurar, por favor. Vamos passar para... Ação e eu vou perder o fio de pensamento. Sim, reverendo, podemos abrir sessão? Sim, de uma forma bem rápida para passarmos para... Muito obrigado. Bom, primeiro dizer que para mim é super normal os líderes religiosos criarem um grupo de oração e apoio ao Chapo, que é o candidato da Frelimo. É super normal, isso é normal. Mas já não é normal quando você, por um lado, vê um grupo de líderes que apoiam um candidato, mas existem líderes que têm dificuldades de expressarem o seu apoio, o seu favoritismo a um outro candidato. E não porque simplesmente não querem, por temerem represálias políticas ou por temerem, de certa forma, perseguições. 2,
quem convoca o encontro de Chapo com os líderes religiosos é a COREM. A COREM, Conselho Religioso de Moçambique, liderado por Dr. José Guerra, que é o presidente da Igreja Universal e membro da Comissão Política do Partido Frelimo. Então, ele que convocou os pastores como presidente daquele órgão. Mas isso é normal, para mim não vejo problema. Mas a questão que se levanta é, se os outros líderes submeteram um pedido à COREM para reunir os líderes, para esses líderes falarem com os religiosos, a COREM teria a mesma determinação, mesma agilidade, mesmo empenho, mesma entrega, teria. A questão é óbvia, é que não. Respondendo à questão, teria? Não teria. Eu faço parte de uma organização, tirando essa questão política, que trabalhamos com todos os partidos políticos no treinamento, visando a introduzir a ideologia centro-direita, ou aquilo que na Europa é chamado de democracia cristã. Então, temos a ideologia política, partidos políticos da esquerda, partidos políticos da direita, e nós temos partidos políticos centro-direita, que é o chamado na Europa por democracia cristã. Por quê? Porque é uma ideologia política partidária que busca valores e princípios do cristianismo, como valores de honestidade, subsidiariedade, o amor ao próximo, o bem comum, por aí em diante. Como quem diz, esse líder precisa, ainda que ele não professa a fé cristã, não diga que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Existem princípios, valores que podem se extrair do cristianismo. E organizou um partido político, chamou, submeteu carta para vários líderes religiosos, que era para apresentar o seu candidato na época das eleições autárquicas. Acredita, Massango, para o número dos que haviam sido convidados, mais de 200, nem 50 conseguiram chegar. Mas visto o que aconteceu no centro de conferência Joaquim Chissano, quando ouviram que era a COREM que está convidada, porque Chapo pediu, todo mundo correu para lá. Então, isso é que é problemático. Quando temos pessoas que querem manifestar a sua identificação com os outros partidos ou com os outros candidatos, mas temem por medo de serem ridicularizados, por medo de serem perseguidos, por medo de até se perseguirem as suas igrejas. Então, o problema no nosso contexto é esse. E só por causa do tempo que você me deu, havia necessidade de se fazer uma construção histórica para as pessoas perceberem como é que não chegamos até esse ponto. Por que que as coisas se tornaram assim? Os líderes em Moçambique facilmente se identificam com um único partido e têm dificuldades de se identificar com os outros partidos ou com os outros candidatos. Mas não é que eles não se identificam, mas têm dificuldade de manifestar esse apreço, esse apoio publicamente. Há líderes, pastores, que se identificam com Venâncio, mas dificilmente vão fazer. Há líderes de pastores que se identificam comigo e com a formação onde eu estou, mas dificilmente vão aparecer publicamente a apoiarem essa causa, mas facilmente apoiam um partido. Então, para mim, é o problema, esse é o que é o problema. Apoiar a Chapo, apoiar a Frelimo, isso não é problema. Obrigado, Tiago Albino Mangueno. Passo agora para Reverendo. Reverendo, por que não se pode criar um grupo para se orar em torno de todos os candidatos? Será que deve-se criar um grupo para se orar somente de um e único candidato? Por que não criar um grupo para orar em prol
do Suf Momate, Lutero Simango, Venâncio Mondlane. Por que é que os líderes, porque eu me refiro aos líderes influentes do nosso país, aos líderes importantes do nosso país, que estão a orar em prol de um e único candidato. Isso aí espiritualmente não vai influenciar na vitória do candidato da Frelimo? Certo. Somos humanos, somos seres humanos. Ser ainda não terminou, é ser, somos ser sendo, né? Todo o mérito vai para o teu programa, porque pela primeira vez em Moçambique ouvirmos pastores a elevar este tom de reflexão teológica, política, porque antes nós achamos que política é coisa do diabo. Isso mostra que há necessidade ainda de Moçambique ter pastores que vão à teologia até o nível do PhD, embora aqui ainda não temos, mas temos a África do Sul aqui perto, eu tive sorte de passar por lá, onde vamos olhar de uma forma global a questão dos direitos, faltou direitos humanos naquele elenco todo, da justiça, são valores que Cristo veio morrer por eles aqui na Terra. E que nós, como igreja, temos de dar continuidade até a consumação desses valores, o que se chama tal reino dos céus, da paz, da igualdade, onde reina a irmandade, profeta, etc, etc. Então, a igreja tem a obrigação de oferecer esses dons, de que falaste, ao mundo, à sociedade, certo? Mas somos pessoas. Agora, vamos lá, eu tenho o privilégio e orgulho e a humildade de pertencer a uma igreja da qual Eduardo Chivão Montana converteu-se e foi catequista lá e recebeu a primeira bolsa. Não podiam dar uma bolsa só, a bolsa era para a teologia, Eduardo Chivão Montana. Os missionários já acharam que ele tinha que ser um pastor, um líder, depois da juventude, etc. Só que ele leu mais o mundo, acho que tinha uns dons também científicos, etc. Então, quando começa a luta armada de libertação de Moçambique, ele diz assim, numa passagem, vai ser difícil esta caminhada, mas temos que ter fé. Eduardo Chivão Montana, onde é que ele bebeu este valor da unidade nacional, unidade do corpo de Cristo, como um só, unidade nacional? E depois ele teve a sorte, era um estudante brilhante, até começou adulto a estudar, mas andou aí a passar os brancos para frente. Agora isso também é dom de Deus, eu acho que Deus teve um plano com este jovem. E também tivemos um pastor que me batizou, Zedequias Manganhel. Ele mora na PIDE, na prisão da Machaba, por recusar responder uma questão só, que era a seguinte: conhece ou não conhece a Frelimo, o senhor? Sabe ser torturado com aquelas técnicas do nazismo, de Hitler, até arrancarem unhas com aquelas coisas elétricas e morrer sem dizer conheço a Frelimo, recusar. Mas conhecia ou não conhecia a Frelimo? Então, é assim, a luta armada para libertar o homem, a terra e os homens, como dizíamos, a ideologia começa nos anos 20, 30, no auge do colonialismo em África, antes dos partidos, dos movimentos, MPLA, Frelimo, ANC também em 1910, 12. E quem funda tudo isso? São as igrejas. Esta parte dos movimentos de libertação vem encontrar uma base já cimentada desses valores que os pastores, primeiros pastores que estudaram como você nessa altura, sem licenciatura, mas era muito, disseram que não, os direitos do homem são estes, segundo Cristo. Não tinha nada de arma AKPM. A AKPM veio depois, nos anos 60, em África, que era para acelerar, porque a Bíblia não dispara. Mas as bases ideológicas de tudo que falaste, de igualdade, de justiça, sobretudo. Não é por acaso que as igrejas pertencem ao Ministério da Justiça. Fomos consultados nós, no início. Qual é o ministério que você escolhe? Nós escolhemos o ministério. Não, educação, justiça. É basicamente por causa disso. Então, volto a dar parabéns a si, de ter coragem de falar, porque há coisas que nós escondemos por detrás e falamos, mostramos outra cara. Somos pessoas, somos seres humanos. Agora, deixa-me só terminar uma ação com a gênese das igrejas independentes, a nova dimensão do cristianismo em Moçambique e na África no geral. Deixa-me falar do porquê do surgimento das igrejas. Nós não vamos perceber o surgimento das igrejas se não fazermos leitura em que sociedade é que nós estamos a viver. Daqui a pouco podemos ter a igreja dos gays, hein? Esta ligação com a Europa, a fé que vem da Europa, chega em África, cruza-se com outros valores africanos e sai uma nova sociedade. A igreja é a multiplicação das sociedades diversas. O hinduísmo, quando sai da Índia para a Europa, casa com valores ocidentais, deixa de ser, nasce uma sociedade nova. Tem hospitais, universidades de luxo particulares, mas que é a fusão do hinduísmo, o cristianismo, não sei o quê, e o islamismo. As religiões não foram feitas para isolar-se, sempre procuram-se. Agora, cabe a vós criar este departamento, esse estudo das religiões políticas em Moçambique, porque nós somos alfabetizados graças à alfabetização política. É por isso que abrimos isto para libertar o país, está a ver? Então, hoje estamos numa outra conjuntura,
em que carecemos de um debate. Queremos ver vocês nas faculdades, como pastores, a darem aulas de teologia à sociedade que vai lá estudantil, para quando saírem de lá, estarem na tua igreja, beberem esse valor, saberem julgar. Porque o nosso julgamento agora é que o pastor é teólogo, é docente, mas tem um partido, uma formação dele. Não é bem assim. Essa formação não deve deixar de transparecer que esse partido, esse que é do pastor, é do apóstolo, é dele. Porque vai dividir as pessoas. Enquanto a missão nossa é unir as pessoas. Agora, como é que nós falamos com o Estado, com os dirigentes? Será que não é necessário criarmos base de percepção mútua, não é? Nos entendermos a mesma linguagem, o mesmo propósito, não atacarmos-nos? Esta questão que o reverendo Manuel diz de encerramento de discotecas, igrejas e discotecas, é a falta deste diálogo, e conhecer de fato o que a igreja significa para a sociedade hoje. Agora, nos 75, 76, 78, tivemos esse problema do comunismo, em que a ideologia era que até a Rússia disse que demoliram algumas igrejas, alguma parte, por causa dessa ideologia nossa. Mas hoje a igreja voltou, está de volta. Aquilo que começa por eu, não vai a lado nenhum, mas aquilo que começa por tu, meu Deus, tu, Senhor, você pode estar down, esmagado, mas a partir do momento que você diz, Senhor, meu Deus, entrego tudo a ti, você volta a ganhar aquela força. Aquilo que é de Cristo não se apaga, são 2000 anos. Tentou-se apagar, porque era uma seita e joava pessoas, porque comem carne de pessoas, bebem sangue de pessoas, a referir à Eucaristia. Este é o meu corpo. Aquilo joou muito a sociedade romana. Queriam eliminar aquilo, mas porque aquilo é tu, Senhor. Até hoje estamos aqui, estão a multiplicar-se mais igrejas. E olhar também para aquelas igrejas, estilo Zione, que eu já me referi, que não foram escola da Bíblia, nem teologia, mas este Messias que tem aquela vara, é a pessoa quando diz, vamos, todo mundo vai. Em 1930, não sei, perfilaram a igreja de Sião aqui nas ruas de Lourenço Marques, hoje Maputo, a dizerem que este Xavier Tuhalufo Boca, está a ver aquela de Matolari, que está lá, quilômetro 16, aquela Sião União Apostólica, deu de fazer aos portugueses aqui. Em 1930, antes da fundação da Frelimo. Até foram aí no Congo pedir asilo, porque eram perseguidos, e muitos foram deportados para São Tomé, até hoje outros não voltaram, foram para Jabanguana. É política ou é cristianismo? Isso. Reverendo, ainda no seu ponto de pensamento, a igreja é acusada de apoiar só a Frelimo, que ela nunca faz uma crítica da forma como a Frelimo governa. O que pensa sobre isso? Sim, mas já começou. Já começou. Esta crítica, vamos dizer, didática, esta crítica não está a tirar pedras contra ninguém. Ele está a fazer uma leitura de que vamos ser inclusivos, não sei se estou a interpretar mal. Vamos lá olhar para Cristo como cabeça. Se este grupo novo, que a cidade ainda não conhece bem, incluindo pastores formados, bispos, não reconhecem isto. Embora tenha valores. Ele falou muita coisa de valores aqui, que estão na Bíblia. Mas alguns vão olhar e dizer, olha, nós somos puros e santos e não nos misturamos com isso. Agora, preferem um só por quê? Por causa da história. Que eu tentei falar aqui. E, à medida que a geração que está a surgir agora tem outras interpretações, essa questão histórica está a ser criticada, não é? De facto, nós não conhecemos o outro que vem conosco de lá. Como eu disse, começaram a luta armada juntos. Não só em Moçambique, Angola, Zimbábue. Existe aquela elite que diz que para nós, o católico é isto. Agora, vamos a essa abertura da mente das pessoas, principalmente para as cidades novas que vêm, onde o pastorado será exercido com o know-how teológico, onde os termos vai ter que definir justiça na Bíblia, vai ter democracia na Bíblia, porque é demos. Mas a justiça na Bíblia é igual a esta? Né? Qual delas? Ou deve se intercalar ou não sei o quê. Então, traz novas cadeiras para a sociedade abrir os olhos, sem ofender e sem ferir. Obrigado, reverendo Marcos Macambo. Passo agora para o teólogo Albino Manguera, mas vou reduzir um pouco o tempo, tendo em conta que roubou um pouco a palavra do reverendo. Vamos recompensar ao reverendo GC Maloa. Teólogo, a igreja é acusada de apoiar só a Frelimo, que ela faz, que ela não faz uma crítica como é que a Frelimo governa. O que é que pensa em torno disso? Será que a igreja tem medo do sistema que governa Moçambique? Bom, conforme nós dissemos, introduziu um pouco o reverendo, isso tem uma questão histórica e uma questão ideológica por detrás disso.
Por que que eu digo que tem uma questão histórica? Nós sabemos que com a proclamação da independência, como bem disse o reverendo, houve o banimento das religiões. Ninguém devia professar nenhuma religião. Alguns, por insistência, cultuavam ou adoravam a Deus escondidos, porque se fossem descobertos, seriam levados para centro de reeducação. Alguns até seriam mortos, acusados de traição ou de pessoas que estão a perturbar ordem. Mas isso tem a razão histórica, a ideologia que a Frelimo introduziu, que é o marxismo-leninismo, e que é a ideia do comunismo, a ideia do socialismo, e que é uma ideologia da esquerda. E geralmente aquilo que o reverendo Maloa falou um pouco, partidos como países como China, como Coreia do Norte, como Rússia, advogam muito a ideologia da esquerda. E geralmente as ideologias esquerdistas não são a favor da religião. Aquilo que bem o reverendo Maloa trouxe, porque diretamente falando, igreja são partidos, porque tem lá um grupo de pessoas que estão unidos por uma causa, apesar de perseguirem mais a causa espiritual do que social. Mas essa igreja tem também a sua dimensão social. É por causa disso que na China não vais encontrar que está a funcionar alguma religião até hoje, porque ainda é esquerda, é o socialismo, é o comunismo. Agora, diferente de nós, por causa dessa imposição da democracia, a imposição da democracia fez com que a Frelimo tivesse essa abertura, essa aceitação com a igreja, porque se não tivesse havido essa imposição, isso não seria como é hoje. Então, mas nessa abertura aqui, houve uma relação sempre de dominar, sempre de controlar. O que se pretende, na verdade, não é que a igreja exerça o poder, é que a igreja ela seja controlada. Então, é nesse processo que surge o medo, que é resultado de vários processos de construção histórica. Sim, a igreja tem medo. O teólogo tem medo, o reverendo Jesse Maloa tem medo. Bom, o reverendo Marcos Macamo tem medo. Não estou a dizer, quando digo a igreja, não estou a dizer categoricamente todos. Estou a dizer que a maioria, principalmente os da geração antiga, por causa daquela construção histórica que o reverendo adiantou, ainda estão muito presos à ideia do único, à ideia da Frelimo. Ainda têm dificuldades de abrirem a mente para entender que isto é uma democracia, isto há liberdades. Eu não sou obrigado, não sou preso a ter que defender e proteger uma entidade política, mesmo quando quer, através da sua ideologia, fere princípios, fere valores, fere a sociedade. Então, ainda não há aquele pensamento de que a igreja deve se colocar, os líderes, na sua maioria, devem se colocar como Amós, aquele que lutava pela justiça social, como Miqueias, aquele que lutava pela justiça social. Se for olhar para o profeta Amós, é considerado o de profeta de causas sociais ou da justiça sociais. É o mesmo alcunha, o título que é dado ao profeta Miqueias da Bíblia. É disto que o pastor Martin Luther King, que era da igreja Batista, buscou quando desencadeou nos Estados Unidos a luta pelos direitos humanos. Onde é que o pastor Martin Luther King foi buscar
essa garra, essa luta de defender os direitos humanos. Peço para segurar o seu fio de pensamento, teólogo Albino Manguena. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Arsénio, reverendo Jesse Maloa, marcou aqui o reverendo. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário da Kátia, que está conectada ao nosso programa de hoje. Elder, boa tarde, Massango. Tenho uma questão aos painelistas. Impossibilidade de uma governação baseada em religião. Qual seria a religião ideal? Temos aqui um outro comentário, que é o comentário da revelação de Deus cura. Mas antes de ler o comentário e de voltar com o teólogo Albino Manguena. Teólogo, dando continuidade ao seu fio do pensamento e também respondendo a seguinte questão. A igreja pode sair à rua fazer manifestação? Bom, é evidente que basta haver uma causa. É um direito constitucional. Nós oramos, sim, como cristãos, como religiosos, como alguns chamam, né, no sentido inclusivo. Nós oramos, mas estamos num Estado e temos uma Constituição que salvaguarda esse Estado. Está lá linkado vários direitos que cada cidadão dentro desse Estado tem. O que nós precisamos de entender é que o cristão é um cidadão do céu e é um cidadão da terra. Enquanto não estiver no céu, ele vive aqui na terra. Ele está aqui na terra. É por causa disso que participa do exercício político, vão votar muitos dos cristãos e tirando uma ou outra seita que, por causa de questões de interpretação, não vai votar, mas na sua maioria, muitos cristãos ou muitos religiosos irão votar como dever de cidadania. Por quê? Porque eles entendem, ainda que eu seja um cristão, um futuro cidadão celeste ou um futuro cidadão do reino dos céus, enquanto estiver aqui, ainda há vida. É por causa disso que o próprio Jesus disse àquele que abrir a mão do seu pai, da sua mãe, por amor de mim, vos asseguro que há de receber 100 vezes tantos aqui na terra. Significa o suficiente provisão divina para viver uma vida estável aqui na terra e no futuro a vida eterna. O próprio Cristo reconhece que o cristão, enquanto estiver aqui socialmente falando, ele tem uma vida comum, uma vida normal. A única coisa que a Bíblia exige de cada um de nós como cristão é que os nossos valores, os nossos princípios são inegociáveis. Tudo quanto eu faço, os princípios, os valores cristãos devem me acompanhar e não me desassociar desses princípios e desses valores. Obrigado, teólogo Albino Manguena. Passo agora para o reverendo Jesse Maloa. Reverendo, a igreja tem medo do sistema que governa Moçambique? Também a igreja pode sair à rua fazer manifestação? Segunda pergunta, manifestar o que exatamente? Por exemplo, não vimos a igreja a reagir contra os valores da internet. Ok, está bem. A igreja, por que nesses casos não se manifesta? Ok, está bem. Eu gostaria de recuar um pouco algumas questões que colocou e talvez contextualizar e chego à resposta a estas. Vou tentar ser sintético, né? Acho que ligado a esta pergunta tinha que fizeste em que dizes que os líderes têm dificuldade de se identificar com outros partidos. Primeiro eu queria dizer que cada pessoa é uma pessoa com a sua identidade, as suas fronteiras, as suas análises e abordagens. Não podemos generalizar aqui e dizer que os líderes têm dificuldades de se identificar, né? Vai depender de cada pessoa, vai depender do contexto em que essa pessoa se encontra, vai depender da coragem que esse indivíduo tem. Na verdade, eu não consigo perceber, não iria entender, porque biblicamente falando, quem tem medo não tem espírito do Senhor, é o que a palavra diz.
Eu não consigo perceber um crente, um pastor, principalmente, se for um líder religioso, mas um cristão, no seu sentido lato, que tenha medo. Não faz nenhum sentido. O Espírito de Deus não permite que um líder ou um cristão, não vou falar de líder, não permite que um cristão seja um medroso. Apocalipse 21, versículo 8, já diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Não há nenhum covarde que vai entrar no céu. Reverendo, aqui em Moçambique nós encontramos líderes que não são covardes, líderes que Não, se eu já estou a identificam- dizer que não é líder, porque aqui temos que ver com que definição é que nós estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar com uma definição terrena daquilo que as pessoas pensam. Porque tem muita gente que se pensa ou que se acha pastor e não é pastor. Tem muita gente que se diz profeta, reverendo Macalmo, que não é profeta. Ok? Porque eu gosto sempre de colocar as coisas dentro do contexto bíblico. Okay. O que tu achas, o que tu pensas, não deixa de ser válido no contexto do teu pensamento, da sua oratória. Mas o que, é que a Bíblia diz? Essa aqui é a questão premente. De acordo às Sagradas Escrituras, não é possível alguém se identificar como crente, como cristão, como líder religioso e ser covarde. Essa pessoa, para já, não entra no céu. Como é que ele é líder? Não é possível. Okay? Se nós entrarmos nessa Sagrada Escritura, nós vamos encontrar homens de Deus sendo degolados a cabeça, cortados o pescoço, sendo cerrados ao meio. Isaías foi cerrado ao meio. Batista, João Batista cortaram-lhe a cabeça por desafiar o poder do dia, não é? Falou dos pecados de Herodes e pronto, morreu como morreu. Portanto, não vejo muita lógica nisto. Se há um líder, de fato, que tem medo de pregar a palavra, de falar o que deve ser falado, quando deve ser falado, este indivíduo está em contramão das Sagradas Escrituras. O outro aspecto que já tinha respondido, que era orar por um único líder, não é? E questionava se isso é bíblico ou não. Olha, a igreja tem uma missão social. Okay? Obviamente que nós vamos ter um líder que vai ser colocado naquela cadeira com o beneplácito de Deus. Okay? É importante dizer isso, que estamos todos aqui a competir, mas há um que vai ganhar. Independentemente de como aquele indivíduo ganhar, há uma permissividade de Deus para que ele se assente naquela cadeira. Então, como líderes religiosos, nós precisamos de prestar apoio espiritual para aquela pessoa, porque a palavra de Deus já nos diz que a direção que ele vai tomar, seja ela certa, seja ela errada, irá determinar os destinos da nação em que nós vivemos, da nossa sociedade. Portanto, quem for a subir naquela cadeira de líder vai precisar do apoio de todo aquele que diz que fala com Deus, que tem contato de Deus, que tem segredos de Deus. Esta pessoa vai precisar de apoiar aquele indivíduo, porque se não fizer, todos nós iremos sofrer. Isso é bíblico. Portanto, há que orar de fato para todos, a nossa oração tem que ser abrangente, não pode ser apenas para um, até porque quem subir lá para liderar um país vai precisar do apoio do segundo candidato, da oposição, etc. Então, nós como igreja precisamos de orar, não só para aqueles que estão na posição, mas também temos que orar para aqueles que estão na oposição. Porque se a oposição se rebela e decide, por exemplo, pegar nas armas, como já aconteceu aqui, nada funciona. Então, é importante que a gente ore por todos eles. Esse é o segundo aspecto. Terceiro, a igreja é acusada de apoiar apenas a Frelimo. Eu gostaria de saber quem é que acusa a igreja. Não, disse que a igreja é acusada, mas não disse quem é que acusa a igreja. É uma questão. A igreja é acusada de apoiar só a Frelimo e que nunca faz uma crítica da forma como a Frelimo governa. Então, eu queria saber país. Quem fez essa acusação. Quem faz essa acusação? Os líderes, o povo, reverendo. Tá bem, Massang, eu já cheguei a teu coisa. Eu acho que este questionamento tem suas lacunas. No entanto, dizer que a igreja apoia apenas a Frelimo não faria muito sentido, porque como a gente acabou de dizer aqui... Mas, reverendo, peço só para segurar. Sim. Peço só 30 segundos para o teólogo. Tudo bem. Teólogo, recentemente falou
para o povo moçambicano que pertence ao partido Y. Os líderes apoiaram o teólogo? Alguns sim. Alguns Mas sim, o que é que acha sobre a felicitaram. crítica de que a igreja é acusada de apoiar só um único partido? Bom, Em 30 segundos, só para devolvermos a palavra. eu acho que se nós formos a olhar para o debate das pessoas que estão nas redes sociais, quando nós entramos em alguns fóruns de grupos, de conversas, quando nós formos a entrar em vários fóruns, vamos receber sempre essa acusação. Da mesma forma que os pastores são acusados, por exemplo, de serem ladrões de dízimo. É uma verdade. São acusados. Não, é As verdade pessoas... que- Bom, as acusações existem para vários aspectos. Porque eu acho que o juízo de valor que devemos fazer é legítimo ou não. Até que ponto é legítimo? Até que ponto deixa de ser legítimo? Então, porque mesmo eu, no princípio de estudante de faculdade, alguns professores foram direto comigo, disseram, você é pastor? Eu disse, sim. Vocês são mafiosos, abertamente. E mesmo algumas pessoas na rua, mesmo nos grupos do WhatsApp. Então, as acusações sempre existem. Eu acho que o que nós devemos fazer é um juízo de valor. Até que ponto são legítimas e deixam de ser legítimas. Acho que o nosso debate, o nosso diálogo deve começar Obrigado, daí. teólogo. Reverendo, dando continuidade, também respondendo a seguinte questão. A igreja pode sair à rua a fazer manifestações? Depois vais-me fazer essa pergunta, mas deixa-me, porque eu não tinha respondido a esta da acusação. Tu sabes que eu sou economista, né? Então, em economia existe a teoria da vantagem do pioneiro. Primeiro a chegar, o primeiro a se instalar, o primeiro a montar, ele vai fazer uma maior partilha. Ele vai ser aquele que irá colocar o seu produto no mercado com uma certa dianteira. Ele tem uma vantagem por ter sido o primeiro, ok? A primeira rede de telefonia móvel que se estabeleceu no país, nós todos compramos os cartões, quando o segundo veio, teve que retirar. Ele teve que fazer uma proposta de preços, de serviços que nos fizesse pensar e compramos uma outra e entramos numa outra e assim sucessivamente. O partido no poder, a oposição, tem uma vantagem. Tem a vantagem de ter interagido muito mais tempo com as instituições. Essa vantagem está clara, está lá, ok? E a sua capacidade mobilizatória também é maior em virtude disso. Está a entender? Olhando para essa teoria, por força... reverendo, olhando Sim. para essa teoria supracitada, Vamos. pode-se afirmar que é legítimo se apoiar o partido no poder, tendo em conta que está em vantagem. Não, a questão aqui não é legitimidade. A questão aqui é o partido que vem a seguir precisa, porque o poder não se oferece, o poder arranca-se. E muitas vezes, quando a gente faz debates políticos, etc., estamos aqui a falar daquilo que é a posição de um determinado partido, ok? É muito fácil a gente fazer uma crítica direta àquilo que tem sido o apanágio, aquilo que tem sido a execução do plano de atividades de um determinado partido. Mas não conseguimos trazer alternativas que realmente retirem essa vantagem de quem está lá na dianteira. Por exemplo, foi dito aqui, bom, eu não sabia que tinha sido, por exemplo, a Corém do reverendo Albino, que tinha feito aquela programação, por exemplo, no Hotel Glória. Mas o que impede os partidos da oposição, por exemplo, se estamos aqui a assumir, eu não estou aqui dizendo que é isso, mas estamos a assumir que a Corém e os membros da Corém são pró-partido da oposição. O que impede os outros partidos de terem as suas organizações que sejam pró-oposição, por exemplo? E que estes mesmos não constituam os seus grupos de influência e chamem os religiosos e outros estratos sociais para se encontrarem. 30 segundos, reverendo, para passarmos para a reverendo. O que nós precisamos entender é que, para quem já tomou 1, 2, 3 degraus dentro do poder,
para o outro chegar lá e assumir aquela posição e retirar, há um trabalho muito de base que deve ser feito, que muitas vezes não é feito. Eu tenho conversado com muitos membros de partidos da oposição, tenho conhecidos que são da Renamo, que são do MDM e por aí em diante. E por vezes eu tenho lhes dito que, olha, há certas atividades, há certos momentos em que se perde a oportunidade de se estar lá. Há acontecimentos neste país em que a oposição devia estar lá e deveria se manifestar e mostrar a sua posição, e não está lá, ok? E quando aparece apenas no momento das eleições, ela perde um timing, porque a posição é que está lá. A posição é que tem já a sua estrutura montada, está a perceber? Então, por aí há um trabalho muito forte que deve ser feito de fato. Mas, reverendo, só para fechar, para passarmos para o reverendo Marcos Macão, a igreja pode sair à rua fazer manifestação? De uma forma direta. Poder pode, é um poder constitucional que lhe abrange. Mas não é lógico. Não é lógico. Não é lógico. A igreja pode, reverendo. A igreja pode. Dependendo do contexto. Porque, olha, nós temos que analisar aqui caso a caso. Okay? Estamos para fechar. A manifestação, por exemplo, da igreja. Olha, houve um momento aqui em que esteve-se naquela época de Covid-19 e depois as igrejas foram fechadas de um lado para o outro. Que se cogitou, por exemplo, em fazer-se uma manifestação. Ok? Direitos legítimos que assistem à igreja, que não estão assistidos através do governo do dia, e que a igreja acha que esgotou as suas ferramentas e quer agir daquela maneira, até pode. Mas a igreja tem um poder muito mais abrangente que a manifestação. Por exemplo, olha, a oração, só para fechar isto. Antes de fechar, antes de fechar, a igreja deve ou não se manifestar? Não, a igreja tem um poder que eu estava a dizer. Se me deixar terminar, até chegava lá. A oração, por exemplo, é um poder muito mais premente, muito mais incisivo do que uma marcha. Por exemplo, se eu no meu quarto de oração, se a igreja com base na oração, e a palavra de Deus diz que a oração derruba muralhas, como é que o povo de Deus entrou em Jericó com todas aquelas muralhas? Né? Então a oração, ela tem poder. É possível, através da oração, a igreja mudar qualquer que for a estrutura. No entanto, não está vedada à igreja o direito de fazer uma manifestação se ela achar assim pertinente. O reverendo pode deixar os seus membros de Patrício participar de uma manifestação contra a internet? Depende, sim, posso. Podem manifestar? Sim, podem. São cidadãos, podem manifestar. Obrigado, reverendo G. Simalão. Passo agora para o reverendo Marcos Macão. Reverendo, a igreja deve ou não se manifestar? Deve ou não apoiar os jovens que se manifestam pelos seus direitos na rua? Será que é necessário ou sair, manifestar-se? Mas o que é que ela fez primeiro? O que é que ela faz que substitua a manifestação? Porque ela, como disse, tem um poder além da manifestação. E na manifestação pode haver empurrões e baleamentos. Não, me refiro a uma manifestação pacífica. Aquela que não envolve violência. Aquela pacífica. A pronunciar o quê? Porque normalmente nas manifestações pronunciamos algumas palavras, não vamos só caladinhos, né? Qual é a mensagem que estamos a dar na manifestação como igreja? Cristo ressuscitou, Cristo é vida, Cristo é para nós, vamos à justiça, amor. Porque tem que estar Cristo ali, ser a igreja de Cristo. Quando a gente anda na rua... Por exemplo, a baixa internet, Jesus é pela justiça, Jesus não concorda com isso, por exemplo. Mas vai nos dividir isso, porque estarão lá dentro também os gestores da internet lá na marcha, são da igreja. O que Jesus diz a todos ali na igreja para resolver isso? Porque aqui nós, por exemplo, nós estamos a discursar, nós os três. O nível de discurso que nós estamos a emitir aqui tem a ver com a base da formação da pessoa, a experiência de vida, o background da pessoa, não é? E somos diferentes. Enquanto que a igreja não conta isso. Uma pessoa que vende, que é bombeiro das bombas lá, vende combustível, com aquele fardamento, se no domingo é bispo, o ministro do governo, quando ele diz levanta, senta, ajoelha. Mas na segunda-feira, aquele senhor que é bispo vai trabalhar nas bombas. Está a ver? Para marcar audiência, ter com o ministro, não é fácil. Mas na igreja é o senhor das bombas que diz ajoelha ao ministro. E ele ajoelha. De onde vem este poder aqui? Agora, é preciso separar a metodologia secular, que traz das suas, não é? Ser visto o reverendo a marchar ali, a contestar, a repetir as mesmas palavras que outra pessoa.
perde ou não perde alguns graus, alguns valores aí. Então a igreja tem que ter uma postura que identifica-se com Cristo. Cristo marchou, organizou alguma marcha. Naquele tempo difícil do Império Romano, contra o Império Romano. Mas conseguiu mudar as coisas. Até hoje estamos a tentar mudar, não estamos a conseguir. Nós. Reverendo. Agora, Reverendo, então, só temos que orar. Não mas podemos lutar pela Mas justiça social mas e nós pelos nossos direitos. Sim. Jesus Sim. não criticou Sim. as autoridades. Sim. Agora, a questão aí já é nossa, porque falamos da igreja, mas vamos lá deixar a igreja falar dos líderes. Porque muitas das vezes os líderes podem desviar a igreja, mas podem orientar a igreja. Eu volto à questão do Albino. Será que temos a mesma capacidade, como teólogos formados, para emitir juízos pró-Jesus, mas que ao mesmo tempo salvam a nação? Não é assim? De justiça. Mas qual é a linguagem que usamos aqui? É nossa só daqui da terra ou a linguagem tem que ser um mix daquela? Porque tudo que está aqui tem tradução. Isso que nós queremos do futuro melhor, na Bíblia chama-se o reino dos céus, onde comemos e bebemos, vivemos bem. É a linguagem que está a definir as coisas aqui. Então precisamos deixar, o pastor Zione vê de outra maneira. Ele quer que aquele ali tenha emprego, com aquela vara ele resolve tudo. Você está doente, ele põe as mãos na cabeça, ele ora, grita, põe sal, cinza e você fica bem. Futuro melhor, o reino dos céus. Todos nós queremos a mesma coisa. Agora, deixa-me só fechar, dizer o seguinte, nós somos instrumentos de Deus, temos que nos deixar levar por aquilo que é a vontade de Deus. Embora isso ponha em causa o teu status social, a tua posição, os teus bens, a tua mola, você olha para Deus que Ele vai devolver o resto. Essa é a justiça de Deus. Sim, mas aqui é uma coisa grande que eu queria dizer mesmo, que devemos olharmos-nos como servos de Deus, para alcançar um objetivo que beneficia a todos nós. Agora, voltando à questão principal que temos esquecido, é essa de podemos ou não apoiar um candidato. Ele falou da questão do posicionamento. A Frele tem mais estratégia, mais maturidade, é uma instituição. Algumas igrejas têm mais maturidade, são instituições inquebráveis. Por mais que caiam, não caem, continuam. As nossas igrejas metodistas, nazarenas, já se dividiram alguma vez. Estão ali, cada que é de uma certa regra ali. Nem que todos estejam a favor ou não, não sei. Mas estão assim. Mas simplificando isso Agora, com outras palavras, reverendo, o que quer dizer? Quer dizer que algumas instituições novas, igrejas independentes, que surgem devido à situação social do país, venha cá, a cura está aqui, está tudo pronto aqui, está bem, ajuda e muitas coisas. Mas falta aqui um pilar que faça com que essas instituições sejam sólidas e quando falam os seus dirigentes sejam também ouvidos, não é? E não apenas falar do dízimo, essas coisas. É aí que aproveitam-nos, só estão a comer dinheiro de pessoas, embora não é verdade. Então, mesmo as igrejas que surgem, depois desfazem-se. Há muita guerra na igreja agora. Só por causa do quê? Do taco, do tacho, de alguns. Já não é essa justiça, esses valores que ele está a dizer ali. E como é que vão ser vistas essas igrejas hoje? Enquanto já tem instituições. Agora, a Frele, sabe o que é? É estratégica. A Frele reinventa-se. Aquelas igrejas também nossas, antigas, dos missionários dos anos 800, 900, que foram fundadas aqui na cidade, ainda estão de pé porque reinventam-se. Você dá para ir guitarras lá dentro. Enquanto era proibido nesse tempo dos missionários você tocar batuque, tocar guitarra. Mas hoje estão ali. E os partidos da oposição? A Frelimo estuda eles e reinventa-se. O multipartidarismo não era aquilo de queremos um multipartidarismo. Não, não. Foi uma imposição. E a Frelimo diz o quê? Ok, são tempos novos. Vamos lá engrenar nisso. Mas queremos atingir o objetivo. E estão a conseguir andar. É preciso saber reinventar-se. A própria igreja, se não se reinventar, vai cair. Reverendo, só para fechar, para passarmos para o reverendo, Jesse Maló que pediu a palavra, mas é o tempo do pastor, ou melhor, do teólogo Albino. Temos aqui o comentário do Mufano Antoto. É o apóstolo Pedro Fumo. O Antoto é pequeno. Ele diz o seguinte, não queremos só oração. Já oramos muito. Sim, falta ação. Ação. Mas a ação está lá. Oração são duas palavras ali com comprimido. Orar e ação está ali. É um ato de orar, é fazer. É por isso que quando um Kutana diz, acontece, entre aspas, né? Ele está a orar, mas ao mesmo tempo há uma ação. Você cai. Essa ação. A oração de Jesus também teve uma ação, não é? Qual é a ação que nós temos? Porque a ação, se for errada, também não vai pegar nada. Obrigado, reverendo Marcos Macam. Passa agora para o reverendo Jesse Maló. Reverendo, viu uma mão? Eu queria mesmo comentar aqui um fano, o Antoto, né? Eu só queria lhe lembrar, nós temos duas escrituras muito importantes neste contexto. Temos o Efésios capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue,
não é? A nossa luta não é contra carne e sangue. Por vezes, quando a gente entra neste tipo de oração, né? Oração e por aí em diante, e não temos aquela resposta que achávamos que devíamos ter, pensamos que Deus não ouve, que Deus não age, queremos usar a nossa carne, queremos lutar com os nossos braços, com o nosso punho. Não é assim como nós devíamos agir como cristãos. Na verdade, se ele diz que orou muito e agora quer partir para ele está a dizer que Deus não viu a oração dele. Se Deus não viu a oração dele, então há alguma coisa, alguma mensagem que Deus está passando ali. Porque eu não acredito num poder superior à oração. A oração tem poder e ela muda circunstâncias. Só que muitas das vezes, nós como crentes, acabamos não acreditando nós mesmos na oração que fazemos e queremos ajudar a Deus, né? Como se diz por aí. Era esse pequeno comentário que eu queria Obrigado, reverendo Jesse Maló. Passo agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, é permitido se fazer campanha eleitoral dentro da igreja? Não, por lei, não. E a lei é clara sobre os locais que devem e não devem ser feita a campanha eleitoral. E um dos espaços que é por lei proibido fazer a campanha eleitoral é dentro do templo. E, bom, de uma forma maquiavélica, alguns partidos políticos têm feito campanha de forma implícita. Ficam todo esse tempo, nunca pisam a igreja, nunca vão à igreja, mas quando já chega a hora de campanha estão a agendar visitas, até chamam a imprensa para reportar que eles estiveram cultuando no local X. Gente, isso é campanha. Implícita, mas é campanha. Porque se vai à igreja, por que tem que chamar os órgãos de comunicação? Se ele foi participar simplesmente de um culto, foi ali participar de uma atividade de um culto, é normal ele ir participar da atividade de um culto. Mas há clara evidência de que ele está ali para nos enganar e não vai cultuar, só vai fazer campanha, ainda vai chamar a imprensa. E ainda vai se entrevistar alguns líderes religiosos ou eclesiásticos, que é o termo que mais me identifico com ele. Então vão se entrevistar ali, vão falando, e o que eles vão falando sempre é um pouco também com razão, não vão falar contra alguém que está ali. É por causa disso que algumas convenções tiveram uma postura de que durante, por exemplo, anunciou nas eleições passadas, a Convenção Católica disse que não vai aceitar receber nenhum membro político no período de campanha. Todo que quer ir visitar a igreja, que seja depois da campanha. E poucos os líderes tiveram a mesma postura. E temos outras convenções que, não sei, mas parece que as convenções assembleanas também comungam da mesma ideia. Teólogo. Por quê? Porque entende-se que o ato do político ir, ainda que não seja explícito, mas implicitamente está no ato de campanha. Teólogo Albino Manguene, por estar a concorrer, não vai de forma indireta pedir votos nos crentes da tua igreja? Incrível que pareça, é que eu tive que comunicar publicamente à minha congregação que eu estou nessa atividade política. Eu fui o primeiro a dizer, por questões éticas, aqui no púlpito não vou anunciar o partido no qual eu vou concorrer. Mas porque eu sou líder, tenho responsabilidade de vos informar, não só ver o que está a acontecer lá, como se eu não tivesse consciência moral de um líder. Fui claro, se for a perguntar os membros da congregação, eu fui o primeiro a dizer, por questões éticas, não vou anunciar aqui no altar
dentro do culto o partido que está a suportar a minha candidatura por questões éticas. Outro aspecto, eu sempre deixei bem claro na congregação, aqui dentro da congregação não se discute política. Sempre que nós viemos para aqui, viemos para orar, buscar a Deus. Assunto político, debate-se fora da igreja. E sempre deixei bem claro que cada um é livre. É por isso que tenho membros que são da Frelimo e nunca tivemos problema na nossa relação. Eu os respeito, eles me respeitam como pastor. Então, qual é o segredo? O segredo tem a ver aquilo que o reverendo estava a dizer, com a questão da educação. Tirando a questão da educação, a capacidade desse líder saber ser e estar. Esse é o segredo. Nós temos que saber ser e estar. Porque se nós sabemos ser e estar, sabemos que em determinados ambientes, qual é a postura que nós devemos pautar ou que nós devemos tomar. Nesse ambiente eu não posso pautar por esta postura. Naquele ambiente eu não posso pautar por aquela postura. Então, eu acho que o segredo está aí. E nunca influenciei a ninguém a ter que, por questões morais e éticas. Nunca fiz isso. Eu, pela graça de Deus, me julgo, me considero um dos indivíduos mais equilibrado, porque são tantos que são equilibrados. Eu me julgo como um deles, desde que é equilibrado, que sabe ser, estar e não mistura assuntos. Congregação é por um fim, é por um propósito fora. É por causa disso que os próprios cristãos nunca tiveram dificuldade em diferenciar. Aqui estou com o pastor Albino, não. Ali é o analista político. Aqui é o teólogo. Mas isso biblicamente existe? Como? Isso biblicamente existe? Jesus a única coisa que eu sou. Jesus a tempo inteiro. Primeiro, a única coisa que eu sou a tempo inteiro é cristão. Eu sou cristão a tempo inteiro. Os meus princípios, os meus valores, a ética, o meu caráter deve denunciar esses princípios, esses valores de ser cristão. Pastor, não é pastor 24/24. Tem momento que se abdica da atividade pastoral para cuidar da família, ou para cuidar do trabalho, ou para cuidar de uma outra questão. O político não é político 24/24. O médico não é médico 24/24. Existem momentos que se abdica da profissão para se concentrar em outras questões de lazer teólogo familiar. Albino Manguén. Vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores relativamente ao nosso tema de hoje, que é o posicionamento da igreja face às eleições gerais 2024. Podemos abrir as nossas linhas para atendermos os nossos telespectadores. Em diálogo nós recebemos o reverendo J.C. Maloa, recebemos o teólogo Albino Manguén, também recebemos o reverendo Marcos Macamo, que estão nos ajudar a dialogar em torno desse tema pertinente e atual. Ligue, participe do nosso diálogo através do nosso contacto, que é 85 1359 92 7. Temos aqui um comentário da Helena na nossa página do Facebook. Boa tarde, Mação. Parabéns pelos convidados de hoje. Mas temos o primeiro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? De onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje através do nosso contacto, que é 85 1359 92 7. Temos aqui o comentário do João Stoy. Ótimo programa, parabéns. Muitos telespectadores estão a gostar do nosso diálogo de hoje. Tem que passar a convidar esses grandes homens de Deus, apesar de reverendo J.C. Maloa me fugir às vezes, também reverendo Marcos Macamo, mas vamos passar a estar aqui no nosso diálogo. Ligue e participe no nosso programa de hoje através do nosso contacto, que é 85 1359 92 7. Temos aqui comentário do Jerry Matus. O debate está muito bom. Deus abençoe. Temos aqui um outro
comentário na nossa página do Facebook, que é do Domingos, ligado da Beira. Nosso muito obrigado. Temos aqui o comentário da FART, mas antes de ler, temos o primeiro telespectador em linha. Está sim? Boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Sim, peço para afinar o volume do seu aparelho, por favor. Sim. Está sim, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Sim, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Aqui é Neto Chovane, na cidade de Xinga. Sim, Luz, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? De uma forma bem resumida, por favor. Realmente, esses nossos líderes que ficam a fazer campanha em termos religiosos, isso não faz sentido. No tempo de ir se apresentar ou visitar as igrejas, realmente não pode ser no meio de campanha, porque já estamos a ver que é outra coisa que lá vai se fazer, não é uma visita normal. Então, tem que fazer essa visita depois da campanha ou antes realmente de aproximar essa época de campanha. Era isso. Obrigado, Luz. Ficou aqui o essencial. Vamos atender mais telespectadores. Ligue e participe do nosso diálogo de hoje, através do nosso contato que é 85-359-92-7. Ivan, ligado a partir da Beira. Elton Pinto. O diálogo está bom. Nosso muito obrigado. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Vamos atender o último telespectador para encerrarmos com as nossas linhas. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 885-359-92-7. Temos o outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Gostaria de não me apresentar. Como? Gostaria de não me apresentar. Sem nenhum problema. Pode colocar a sua opinião em torno do nosso tema de hoje. Primeiro, saudar aos convidados Sim. e dizer que é louvável esse programa, gosto muito. Sim. E saudar o diálogo Albino. Sim. E aos convidados dizer que é louvável o tema de hoje. Perdemos a nossa telespectadora. Tinha muito que falar, mas vamos deixar só mais um telespectador para ela tentar novamente. Ligue e participe através do nosso número, que é 85359-92-7. Temos outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Boa tarde, sim, de Nhambane, na Angola. Sim, qual é a sua opinião, Luz, em torno do nosso tema de hoje, de uma forma bem resumida, por favor? Eu só queria dizer que no que diz respeito aos candidatos, o candidato da Frelimo é que foi a igreja. Não é a igreja que foi no partido. É o partido Frelimo, o candidato do partido Frelimo. É que foi a igreja. Por isso, como religião, não podiam deixar. Mesmo fosse um membro da MDM, se ele tivesse ido para lá, eles também iam receber. Pero não, se ele tivesse ido para lá, eles iam receber. Então, é justo, é justo a igreja orar em prol do Daniel Chapo. É justo, porque Daniel Chapo é que foi a igreja, não é a igreja ir atrás dele. Sim, ali, no encontro que eles tiveram, eles ficaram satisfeitos por aquilo. A iniciativa dele deu uma alusão de que ele tem uma abertura. Então, é uma forma de apoio. É da mesma maneira que, por exemplo, do MDM colocar uma ideia daquelas, também iam apoiar, porque sempre a igreja é para apoiar, é para orar, é para fortificar. Então, aquele que quiser a igreja por uma preocupação, a preocupação tem que ser satisfeita. Obrigado, Luz. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Podemos encerrar com as linhas, por favor. Volta agora com o reverendo
GC Maloa. Esse último ponto que é do último telespectador, né? Sim, reverendo. De uma forma bem resumida para passarmos para a questão, para encerrarmos. Eu conheço o Daniel Chapo já há algum tempo, dos tempos da faculdade. Eu já era evangelista nessa época. Nós entrávamos nas residências e pregávamos a palavra. Com Daniel Chapo. O Daniel Chapo vivia nesta residência que está ali na Milka Cabral, ali no Self, acho que é o Self, ali no coisa. E por acaso até um dos colegas dele acabou ficando convertido na época. E já nessa altura ele demonstrava um respeito pela palavra de Deus. Voltei a cruzar-me com ele, não propriamente eu, mas houve o Ministério Evangelho Ação foi fazer a implantação da igreja em Nhambane, e nessa altura houve a necessidade de eu fazer um trabalho missionário lá. Eu fui, quem estava a liderar a igreja era o presbítero Fumo nessa altura, e eu recebi um bom feedback em relação ao apoio que ele dava nos programas de cruzada e outros programas evangelísticos que estavam a ser desenhados por essa igreja, participando ativamente, sentando e ouvindo a palavra de forma ativa. Então, nos meandros do cristianismo, ele é conhecido como alguém crente, que acredita em Deus, que confia na palavra e que humildemente busca ouvir a palavra que é dita pela igreja. Isso é o que circula, pelo menos dentro do mundo religioso. Ele é conhecido como uma pessoa crente. Portanto, eu estou a fazer este aspas para dizer que não me admira este posicionamento dele ter convidado a igreja, porque parece-me que esse já é a sua forma de ser. Ele é uma pessoa que vai para a igreja. Ele tem interagido com a igreja. Agora, isto não significa que... Reverendo, parece que apoia o Daniel Chapo. Isto não significa que ele necessariamente vai ser o líder que nós todos esperamos. Daí para frente, há um outro trabalho que deve ser feito à volta desta pessoa, de tal maneira a que possa responder aquilo que são as grandes expectativas e ansiedades do povo moçambicano. Reverendo GC Maloa. Nós não podemos confundir... Reverendo, sim. Parece que apoia o Daniel Chapo. Nós não podemos confundir populismo e ciência. Não podemos confundir, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é nós trazemos aqui respostas populistas para agradar a si ou agradar aos outros. Outra coisa é o facto, aquilo que está a acontecer, não é? Aquilo que nós temos estado a observar, ok? Então, se nós olharmos para aquilo que é o contexto do que está a acontecer, a abordagem, a proximidade, a abertura que nós estamos a encontrar em volta dos líderes, dentro daquilo que é o contexto da igreja, nós já temos, por exemplo, nos Facebooks, etc. Eu estava a comentar aquilo que aquele telespectador falou, que o Daniel Chapo esteve nas igrejas, fez fotografias nas igrejas, chamou as igrejas, etc. O que nós estamos à espera é que os outros líderes façam o mesmo. Então, isto é ciência, é facto. Okay? Independentemente de quem eu apoio ou eu deixo de apoiar. Então, estamos a falar daquilo que são factos. Reverendo, em 30 segundos. Agora, outro aspecto muito importante. Vamos lá, faz a sua questão. Reverendo GC Maloa apoia Daniel Chapo. Então, vamos lá. Outra questão muito importante que eu queria à volta disto, eu vou responder, não se preocupe. Outra questão que eu vou encontrar à volta disto é que é muito complicado, é muito complexo um líder religioso fazer pronunciamentos políticos. É muito complicado isto aqui. Eu não sei se você se lembra, nós tivemos aqui o caso do apóstolo Danny Timan, que ia concorrer para um partido e apareceu, foi nesta televisão, sim, a dizer que iria se abdicar do seu trabalho religioso. Por quê? Porque nós estamos à frente de muitas pessoas. Eu sirvo uma igreja, e na igreja em que eu sirvo, Reverendo Macamo, tem lá pessoas da Renamo, tem lá pessoas da Frelimo, tem lá pessoas da MDM e por aí em diante.
Então é importante nós Considerações termos, finais, como reverendo? igreja, porque Sim. eu aqui vim falar do posicionamento da igreja. É muito problemático eu chegar aqui e dizer eu apoio aquele candidato ou aquele candidato. Mas eu tenho. Mas como indivíduo. parece que o reverendo apoia Daniel Chapo. Não, isso aí é a sua opinião. E está livre também de dar essa opinião. Você sabe mais do que ninguém qual é o meu posicionamento político. Sabe mais do que ninguém. Mas eu Você não sabe. vou trazer a nossa conversa dos bastidores. Mas eu sei. Sim, você sabe. E todo aquele que me conhece também sabe. Ok? Também sabe. Mas eu aqui vim para falar da igreja que, para mim, e naquilo que é minha convicção, está acima de qualquer. Eu não. Independentemente é o Chapo, é o Suf. Eu já fiz críticas a Frelimo, já fiz críticas a Renamo, já fiz críticas a MDM e vou continuar com esta minha linha de pensamento. Espero agora, por favor. espero que o meu colega Albino consiga fazer uma boa gestão dos seus posicionamentos, porque ele é um líder religioso e ao mesmo tempo agora vai entrar para a política de forma muito mais efetiva, e ele tem este grande desafio, é um grande desafio para ele, e a minha oração de facto é que ele consiga fazer este jogo de cintura, porque vejam só, ele é um grande crítico social, ele fala abertamente das coisas e tudo mais. Se em algum momento ele reduzir esse ímpeto, todas as pessoas vão ficar a pensar que ele tinha esta vontade porque queria uma posição política. E eu conheço este homem, eu sei que não é isso, mas eu quero manifestar todo o meu apoio para que te vás bem neste empreendimento e que continue sendo esse homem com posicionamentos firmes, mesmo que algumas vezes tenhas que fazê-lo contra o seu partido, porque muitas vezes no grupo em que nós nos encontramos há erros e é importante que a gente ponha o dedo dentro das nossas próprias... Beijo e abraço em 30 segundos. 30 segundos mesmo, reverendo, por favor. Para o pessoal da Igreja Discípulos Todas as Nações do bairro Patrício do Mumba que estão a assistir o programa, aquele abraço muito forte. Para Colém, não Corém, Colém, né? Quero mandar aqui um abraço para os pastores da Convenção dos Líderes Eclesiásticos, da qual eu sou secretário-geral. Quando cheguei aqui não cumprimentei o reverendo Macama, é sempre bom estar consigo em debates, e também aqui ao pastor Albino desejá-lo boa sorte na sua luta, que Deus possa lhe abençoar. Obrigado, reverendo Jesse Maló. Passo agora para reverendo Marcos Macamo. Reverendo, não pensa em convidar os candidatos à presidência para uma oração coletiva? Seria maravilhoso. Seria espírito de Cristo. Não escolheu caras. Agora, a insistência que fez ao reverendo Maló foi boa. Porque mostra qual é a posição. Embora o voto é secreto, mas sempre é uma manifestação interior da pessoa. Eu ainda não ouvi os outros a falarem como o Dr. Janet Chapo já falou. Então, ele tem um espaço aberto para nos conquistar os corações. Os outros ainda não apareceram daquela forma. Espero que apareçam. Mas líderes religiosos já foram lá e também não são loucos. Os líderes religiosos foram atrás dele e pronunciaram o que pronunciaram. Mesmo ontem, uma pastora da Metodista falou bem dele, em público, na apresentação em Ambana. Tem o seu posicionamento, mas não despreza os outros. Agora, um bom político é um bom cristão. Um bom cristão é um bom político, porque todos falam do bem para o ser humano. Dois, um bom muçulmano é um bom cristão. É um bom professor do Islã que diz isso. Tive a sorte de fazer uma cadeira do Islã fora do país. Ele diz assim: um bom cristão, um bom muçulmano, um bom cristão quando fazem aquilo que falam, põem em prática, que é os valores, o amor. Agora, só para fechar, nós não somos políticos profissionais. Nós acabamos sendo conotados como políticos porque queremos o bem para as pessoas. Fazemos a vontade. Um professor meu dizia: que tal chegar lá no céu, um liberal do Ocidente, chegar no céu e dizer que essas coisas de Jesus, Cristo, salvação, parece que não existe aqui no céu, vocês é que inventaram lá na terra. O que vocês vão dizer? Muitos estudantes começaram a chorar ali, gastei meu tempo. As pessoas dizem: não, se você fez, diga a ele que se eu fiz bem na terra, vou merecer bem aqui no céu também, vou ganhar 2 vezes. Mas se não existe também, não perdi nada, porque andei a fazer o bem toda a minha vida. Então nós não temos que nos preocupar em defender a Deus ou Cristo. Cristo sozinho se defende a si próprio. Os romanos fizeram de tudo, mas está aqui 2000 anos, ainda estamos atrás dele. Estamos a surgir ainda. Agora, para dizer de fato que bem hajam vocês que começam a pensar teologia
e trazer os termos que eram proibidos antigamente. Mas aí está, Dr. Albino, este preço a pagar que ele está dizendo, quando a gente entra abertamente nisso. Mas é assim, quando você é sujado, é pintado, se você for íntegro, Deus vai te limpar. Íntegro. Aqueles valores que andaste a apresentar aqui. Fiel a Jesus, a essa justiça divina. Agora, quanto a Daniel Chapo, eu acho o seguinte, o que me tocou foi uma vez que ia a um distrito, ele seguia para um distrito para inaugurar uma coisa lá no distrito de Inhambane. E de repente a escolta capotou. Teve um acidente aí e morreu um dos polícias daquela escolta. O que faz o Daniel Chapo como governador? Adiou a viagem, a continuidade para esse distrito. Não foi mais, voltou. Isso tocou-me muito. Eu ainda disse, não, Deus também olha para as pessoas. Os outros ainda não vi isso, mas estou à espera de ver também para dar o meu palpite. Mas chame lá Massango, todos esses três, a gente falar com eles, e orar para eles, e dizer... E o que faz as pessoas olharem para o Daniel Chapo são esses valores eclesiásticos. Muitos foram atraídos por esses valores morais, valores interiores da pessoa, que se fala por aí. Mas deixemos, como diz, a prática nos ditar. Mas Deus à frente, as coisas vão dar certo. Porque pode haver que neste grupo haja aquele espírito da fé total neste grupo que Deus precisa. Não é assim? Então não julgueis para não serem julgados também. Cristo acima de tudo. Beijo e abraço, reverendo. A todo mundo da igreja. Ontem tivemos na igreja, eu preguei, dizem que estava muito inspirado. Era a juventude da década 80 e 90. Veja só, pessoas que já não via há muito tempo, eu antes de ir à formação, voltávamos a se encontrar, lembrar as canções ali. Mas dizem que deixou, que tal? Acha? Mas muito obrigado, bem acho o teu programa. Obrigado, reverendo. E eu estava pensando numa consultoria. Eu tenho muita coisa que aprendi, nunca apliquei. Queria valorizar o dinheiro que a igreja nesses anos. Eu tenho aquilo que chamam novos movimentos religiosos, é uma especialidade. Mas eu não disse na minha igreja que conheço o original de Masiones, como é que apareceram, mas é uma boca da irmã. Que eu queria ajudar as pessoas das igrejas emergentes. Há muita luta nas igrejas pelo poder. Algumas igrejas desfazem, é penoso. Um pai com os filhos separam-se ali por causa de qualquer coisa ali, vai se fundar uma outra igreja sem necessidade nenhuma. Por que não ter um lugar onde a gente se aconselha? E há campanhas agora nas igrejas. Fazemos campanha para ser eleitos, para ser bispo, pastor, não sei o que, lá no topo. Será que Jesus deu essa recomendação? Como é que podemos evitar... Isso acontece nas igrejas? É, nas igrejas, campanhas. Então, ainda bem, ainda bem estamos mobilizar pessoas para votar. Para votar em mim. Ainda bem que estamos a falar disso no período eleitoral. A igreja também congrega valores nocivos. Somos humanos. Imagina se paga bem lá em cima por causa do dízimo, não sei o quê. Não há concorrentes que só querem. E o chamamento onde é que fica? Então há coisinhas que nós temos medo, não abordamos abertamente, mas que estão a matar as igrejas. As pessoas até estão a matar. Podemos agendar um outro diálogo para falarmos para falar disso. Seria muito obrigado, reverendo Marcos Macam. Teólogo Albino Mangueira, ficamos com pouco tempo. O posicionamento da igreja face às eleições gerais 2024, considerações finais ou uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso diálogo de hoje? Bom, dizer que vai ser interessante nos próximos dias ou nos próximos tempos, como resultado da consolidação democrática, discutimos as nossas escolhas, as nossas preferências, resultado de questões ideológicas. É por causa disso que vais perceber porque que, por exemplo, no Brasil, a maioria das igrejas, dos pastores, apoia Bolsonaro e não apoiou Lula. Questões ideológicas. Vai perceber porque que, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das igrejas e dos pastores apoiam mais os republicanos do que os democratas. Questões ideológicas, porque a ideologia que cada partido carrega traz também os seus princípios, os seus valores. Então é preciso compreender, Frelimo é esquerda, o que é preciso compreender, por exemplo, os outros que são da direita, é preciso compreender os outros que são centro-direita, porque os valores que este indivíduo vai governar são o resultado daquilo que bebeu ideologicamente, daquilo que é a constituição ideológica do seu partido. É por isso que nos países onde a democracia está consolidada, não olham mais questão pessoa, olham mais questão ideologia do partido que suporta a pessoa, porque isso, a ideologia, os princípios, os valores que a pessoa carrega serão fundamentais na demonstração da sua governação. Então, por questões ideológicas,
haveriam muitos candidatos que seriam reprovados. Porque essa ideia de suavizarmos, romantizarmos, muitos presidentes suavizávamos, romantizávamos e depois nos decepcionamos. Mas eu quero que cheguemos a esse nível de discutir política no contexto ideológico. Quanto ao posicionamento da Igreja face às eleições gerais, ontem, no âmbito da submissão da nossa candidatura, fui recebido por vogais. A maioria dos vogais que estão na Comissão Nacional de Eleições são pastores. Uns são bispos, a maioria. E conversamos, trocamos dedo de conversas. Eu oro para que os princípios que caracterizam o cristianismo sejam esses princípios que eles devem levar no processo de gestão eleitoral. Um dos princípios... Ao falar em torno disso, isso levanta um outro debate em torno do presidente Dom Carlos Matos. Sim, mas é um outro debate, vamos procurar um outro dia para falarmos disso. Mas só para encerrar, por favor, em 30 segundos. Um dos princípios é não roubarás. Um dos princípios é igualdade, consideração a todos. Então, eu oro que demonstrem esses valores e gerem esse processo com transparência. Se Chapo ganhar, graças a Deus. Se Venâncio, se o Sufo, se o Lutero Simango ganhar, graças a Deus. Desde o momento que seja democraticamente eleito, num processo limpo, justo, transparente e credível. Todos nós teremos que nos unir no entorno dessa pessoa. Porque a partir do momento que é eleito, não vai governar um nicho de pessoas, mas vai governar todas as pessoas. Obrigado, Tiago. Reverendo, algo para acrescentar, mas em 30 segundos mesmo, ou podemos encerrar? Não, apenas dizer aí ao pessoal que está em casa, vamos participar deste processo em outubro. Temos que votar. Como igreja não podemos ficar apáticos a estes movimentos. Precisamos de também interagir, estar lá e fazer a nossa parte. Massango, 30 segundos, ou 10 segundos. Bom, falaste de se eu recebi apoio. Eu quero agradecer ao pastor Pedro Fumo. São vários que me apoiaram, mas o pastor Pedro Fumo, ele apoiou-me inclusive publicamente. Então, quero agradecer por este apoio. Não que os que me apoiaram em feedback, os reverendos, não, são menos dignos de menção. Todos eles, eu recebo esse apoio com carinho e me sinto fortalecido. Reverendo Marcos Macam, podemos encerrar ou tem algo para acrescentar? Não, vamos lá estudar teologia nos jovens. Não tem mola, mas a teologia tem muitas cadeiras lá dentro. Eu já solicito numa faculdade, só para dar uma cadeira, mas por causa da teologia. Teologia é a mãe das ciências, né? Ela nos permite falarmos assim como nós falamos. Muito obrigado, Deus te abençoe, Marcelo. O reverendo fala muito bem do honor nos debates. Posso agendar um programa com ele? Sim, não há problemas, não há problemas. Obrigado, reverendo Marcos Macam, obrigado, reverendo Gessi Maló, obrigado, teólogo Albino Manguena, a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. Nosso muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa ao vivo. Nosso muito obrigado a não perder logo a seguir o programa Show de Fred. Deus abençoe.